E agora a gente vai falar sobre o Dezembro Verde, que é o mês de conscientização sobre o abandono e maus tratos contra animais. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Tauane Caroline Alves, que é veterinária. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Boa tarde a todos que estão em casa. Obrigada mais uma vez por esse convite em trazer um assunto tão pouco difundido ainda, mas extremamente importante para a nossa sociedade. Muito importante mesmo, né, Tauane, a gente falar sobre isso, porque volta e meia a gente acaba se deparando nas ruas de Barreiras com animais abandonados, né? Sim, inclusive não só em Barreiras, mas no Brasil como um todo, né? A Organização Mundial da Saúde, ela infere que cerca de 30 milhões de animais são abandonados. Então, cerca de 20 milhões são cachorros, né? E 10 milhões são gatos. E a nossa realidade aqui em Barreiras é que também nós temos uma proporção extremamente alta. Geralmente, por que as pessoas elas abandonam esses bichinhos? Ou são animais de ruas que acabam se multiplicando ali mesmo? Um pouquinho de cada, né? Então, assim, eu sempre falo que a falta de planejamento mesmo da família em si, tanto parte financeira como também uma decisão em conjunto, tende a levar a isso, já que o animal não é um ser descartável, né? Um animal pode chegar aí a 15, 20, 25 anos e, inclusive, já atendi animais de 30 anos, então imagina aí, tem que ter um planejamento de como cuidar desses animais e esses animais vão precisar de não só de cuidados, mas de alimentação, de moradia, de um local adequado para eles ficarem, acesso ao veterinário. E se esses animais não são bem cuidados, né, eles acabam reproduzindo, né? Então precisa sim, com certeza, da castração para fazer esse controle populacional também. Você trouxe um ponto importante do cuidado com o bichinho. É como se fossem seres humanos mesmo, né? Precisa de vacinação, precisa de todo esse cuidado. Algumas vacinas a gente até consegue dar para eles gratuitamente também, né? Sim, a vacina antirrábica, né, a campanha, né, a prefeitura ela disponibiliza uma campanha aí anual de todos os anos, então todo mundo pode ter acesso e se quiser, né, fora da campanha tem o Centro de Zoonoses que também faz essa oferta, mas além dessas vacinas antirrábicas que são as vacinas gratuitas, nós precisamos das vacinas que são as obrigatórias para os cães, né, que protegem aí contra cinomose, parvovirose, entre outras doenças, além de outras vacinas também que são disponibilizadas. Então a gente precisa ter esse cuidado não só de vacina, mas vermifugação, banho e tosa quando o animal é muito peludo e precisa desse cuidado para não ficar ter embolo do pelo, né? E os cuidados demais em casa também. A gente tem uma ONG aqui em Barreiras que ela inclusive trabalha na castração desses animaizinhos de rua ou dessas pessoas carentes que precisam desse cuidado para que os animais não se repliquem. A castração seria um método de diminuir essa questão de maus tratos contra animais ou abandono? Sim, porque imagina aí, eu tenho numa casa um cachorro macho e uma fêmea, né? E aí o tutor não faz nenhum tipo de controle aí, nem de castração de um deles. Então eles vão começar a se reproduzir, né? E uma casa que tem 2 animais podem chegar até 5, 10, 15 animais, imagina aí. Então acaba que vai gerando um custo elevado para o tutor, né, estresse, porque são muitos animais com vários tipos de personalidade dentro, então eles extremamente agitados, fazendo muito barulho, né? E aí isso pode fazer com que eles acabem disseminando até doenças em casa também. Então tem que ter o controle sim, e a castração é o meio ideal e extremamente necessário nesses casos. Existem outras formas para reduzir esse quadro de abandono? O planejamento familiar, né, além da castração também, a questão também de colocar coleiras para poder identificar o animal, porque às vezes, né, motivos de chuva, de barulho, os animais acabam fugindo e isso leva com que eles, né, sejam abandonados indiretamente, não porque o tutor quer, mas sim porque eles acabam, né, não conseguindo voltar para casa. Então, meios assim, sim, consegue, né, ter um controle melhor. Existem muitas pessoas que acabam adotando esses bichinhos e eu queria que você falasse um pouquinho da adoção responsável. Então, a adoção responsável, a guarda responsável é um meio, né, que a gente tem de fazer com que o tutor, ele tenta entender que o animal não é um ser descartável, é um ser senciente, que sente dor, angústia, pode desenvolver depressão. Então, um animal que precisa de cuidados extremamente ideal. Então, é um animal que vai precisar ali de cuidado pelo longo da vida, vai ter acesso ao veterinário, né? Precisa de medicamentos, casos necessários, vacinas, vermifugação. É um animal que precisa estar, né, num ambiente em casa livre de correntes, não pode ter exposição solar. Então, é um animal que precisa de seu cuidado em casa. Então, tem tutores que não conseguem entender isso, até porque não é difundido, né? E não é porque eles não querem, mas porque eles não sabem dessa informação. Então, realmente, um animal, ele precisa, né, do cuidado que o tutor precisa dar.
Queria que você falasse do mês de dezembro, dezembro verde. É um mês que a gente mostra, né, que a gente vira os olhos para conscientizar mesmo sobre esse tipo de maus tratos e abandono, né? Isso. O mês, né, de dezembro, né, principalmente o dezembro verde, é um mês escolhido, né, justamente por conta que é um mês de festividade, é um mês que inicia as férias também escolares, né, férias de trabalho. Então é um mês que muitas pessoas viajam. E aí com isso leva o animal, né, ficar aí dias sozinhos em casa, semanas, e acaba, né, o animal se sentindo abandonado. Até mesmo aqueles animais que o tutor viaja, né, e aí fica sem comida, sem água por muitos dias. Então a gente tem uma casuística na clínica de atender animais desidratados, animais que chegam lá tendo diarreia, animal abaixo do peso, justamente porque ficou esse período sem ninguém. Tawane, as pessoas podem também denunciar, né? Caso se depare com maus tratos ou abandono. Sim, a lei, né, de crime ambiental, justamente a lei ali 9.065, ela vai justamente, né, dizer, né, sobre essa questão dos maus tratos, que é crime e que tem, né, ali punição. Os animais que são, né, encontrados nessa situação, né, por qualquer tipo de pessoas da população pode denunciar, né, a população tem acesso aí à polícia militar, né, 190, a polícia civil, tem também as ONGs que fazem essa parceria conosco, né, os órgãos municipais aí indicados também. Queria que você aproveitasse, deixasse uma mensagem para quem tem um bichinho de estimação, para que cuide, né? Afinal de contas, nós estamos no dezembro verde. Então, né, a gente precisa entender que os animais, eles são seres sencientes. Eles são seres que sentem, que têm angústia, têm medo, que têm a gente como família e precisa mesmo desse cuidado em casa. Não são seres descartáveis, a gente precisa ter empatia, ter cuidado e ter, principalmente, responsabilidade social e animal. Então, a gente precisa ter cuidado com nossos animais e, acima de tudo, né, priorizar a saúde e o bem-estar deles. Queria muito agradecer a sua participação. Obrigada, eu que agradeço.